Bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma Live D20, onde aos domingos a gente conversa sobre os pilares no tratamento do diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou personal trainer para pessoas com diabetes e eu ajudo você a conviver melhor com o diabetes, ter um ótimo tratamento. Eu sei bem aí quais são os seus desafios, afinal eu tenho diabetes tipo 1 há mais de 40 anos. Na Live D20 de hoje, a gente vai falar com você, né? Aquela pessoa que teve diagnóstico de diabetes e fala, putz, eu emagreci pra caramba quando eu tive diagnóstico e eu não consigo agora ganhar peso. Então, a ideia da Live D20 hoje é eu te dar informações que te ajudem a sair dessa situação e, sem dúvida alguma, hein, alcançar um ótimo tratamento no seu diabetes. Então, vamos entender primeiro, né, pra gente... Depois eu vou elencar para vocês aí qual parte né, o que é importante fazer de acordo aí com cada tipo de diabetes. Mas vamos entender o seguinte: diabetes a gente sabe que é uma alteração metabólica que te leva à hiperglicemia. Quer dizer, se você não tratar, você vai ficar com o excesso de açúcar no sangue presente. Né? E isso a gente sabe aí, a série de complicações e riscos que traz para a nossa saúde. Agora, apesar do mesmo nome, diabetes tem uma série aí de tipos de diabetes. E aí talvez você vai ficar se perguntando, vai falar, mas professor, pera um pouquinho. Se diabetes é uma alteração metabólica que leva todo mundo para hiperglicemia, e todo mundo que tem diabetes fica hiperglicêmico se não tratar, como é que é esse negócio de tipo de diabetes? Né? Os tipos de diabetes, eles estão relacionados a que tipo de alteração que a gente teve no nosso corpo, que teve lá como resultado, como desfecho final, a hiperglicemia, quer dizer, valores de glicose muito acima de 180 miligramas por decilitro. Então essa é a primeira parte que a gente precisa entender. Então vamos lá. Quem tem diabetes mellitus tipo 1, o que naturalmente vai acontecer? Diabetes mellitus tipo 1, o corpo entende, ele é um tipo de diabetes que é autoimune. O que é autoimune? Quer dizer, o próprio corpo acaba se desentendendo ali, né? Vamos chamar assim. Então o que acontece? O sistema de defesa do nosso corpo, os glóbulos brancos, entendem que as células beta-pancreáticas, aquelas células que a gente tem no pâncreas, que produzem insulina, são um agente invasor. E aí o que acontece? Os glóbulos brancos vão lá e destroem esse agente invasor. Que é a mesma coisa que acontece quando você, por exemplo, se resfria. Tem lá um monte de corpos estranhos no corpo que são invasores e o sistema de defesa vai lá e combate eles. Qualquer doença é assim no nosso corpo. E a doença que é chamada de autoimune, né, o diabetes tipo 1 assim, por conta desse, vamos chamar de erro no entendimento aí. Então, os glóbulos brancos vão lá, destroem as células beta-pancreáticas. E o que acontece com isso? Diminui muito a capacidade do organismo em produzir insulina, que é aquele hormônio que é extremamente importante para tirar a glicose do nosso sangue, para fazer com que a glicose que veio do alimento, que a gente comeu lá, que ficou no fígado, fique no fígado e não saia dali. Ela fica armazenada no fígado para servir como fonte de energia. Para que a glicose saia do sangue e fique no nosso tecido muscular, para servir como fonte de energia para os nossos músculos, quando a gente precisar se movimentar. E também o excesso de glicose que estiver circulando no sangue, depois, se não tem já, o fígado já armazenou o máximo, o músculo armazenou o máximo, sem dúvida alguma, ele vai ser convertido em gordura. E, consequentemente, isso aí a gente já é uma coisa que a grande maioria das pessoas já sabe, ou já perceberam isso alguma vez, fala, pô, se eu como um pouco mais de alimento mais doce lá, eu acabo ganhando mais peso. Se eu como menos, eu ganho menos. E é exatamente por conta dessa situação fisiológica. Então, vamos entender o seguinte, quando o corpo começa, tem lá o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, mais ou menos 90% da quantidade de células que a gente tem no pâncreas que produzem insulina já foram destruídas. Então, quer dizer, é uma situação que leva a pessoa, muitas vezes no diagnóstico tem lá a cetoacidose metabólica, né, que é aí a glicemia muito acima, né, de 250 miligramas por decilitro por um longo período e, consequentemente, o organismo aí chega um momento que tem sim um risco de morte, inclusive. Então, precisa sim ser tratado, ser corrigido. E com toda essa alteração, qual que é o grande problema? A insulina, ela tem essas funções de fornecer glicose para o sistema. Agora, a partir do momento que a quantidade de insulina que o corpo está produzindo ela é muito pequena, o sistema entende que está faltando energia nas células do nosso corpo. Então, qual é o grande problema que a gente tem aí?
as células do corpo, apesar do sangue estar lotadão lá de glicose, tem pouca energia para o sistema trabalhar. E aí o corpo tenta, de alguma maneira, produzir energia. O fígado faz isso. Ele pega ali aminoácidos que estão circulando no sangue e também uma parte da molécula de gordura e converte em glicose. E na situação de pouca insulina circulando, esse processo ele aumenta. E aí qual o grande problema disso? O que a gente vê acontecer? Aquela criança, aquele jovem, antes do diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, perde bastante peso e perde peso rápido. E uma boa parte desse peso é por conta do corpo pegar esses aminoácidos, que são a estrutura das proteínas do nosso corpo. Então, quer dizer, quando a gente tem a quantidade de insulina adequada, a glicemia está também adequada, o corpo usa esses aminoácidos para formar estruturas proteicas, inclusive a nossa massa muscular. Agora, se falta insulina, o corpo começa a produzir, pegar esses aminoácidos e produzir glicose com eles. E muitas vezes, se não tem o suficiente vindo da alimentação, começa a destruir a célula, a célula muscular para aproveitar esses aminoácidos e converter em glicose. E aí, resumindo o que a gente vê acontecer na prática, a pessoa perde muito peso e perde bastante massa magra, perde bastante músculo. Isso é uma coisa muito ruim, não é? Claro, a médio e longo prazo. De primeiro momento, tem essa alteração, vai lá, pesquisa, teve lá o diagnóstico de diabetes. Beleza, aí vai fazer o tratamento, sem dúvida alguma, acaba recuperando. É o que a gente quer que aconteça. Por outro lado, tem os outros tipos de diabetes também. Como, por exemplo, o diabetes mellitus tipo 2. Diabetes mellitus tipo 2, ele tem uma característica, uma alteração, que ela é diferente do diabetes mellitus tipo 1. Que a base do diabetes mellitus tipo 2 é a resistência à ação da insulina. O que quer dizer isso? O pâncreas produz insulina, a insulina circula lá no sangue, junto com as outras estruturas, só que quando ela passa pelos receptores, pelos tecidos que têm receptor de insulina, como por exemplo lá no nosso fígado, no nosso músculo principalmente, no tecido muscular, ela sinaliza, mas nada acontece. Quer dizer, a glicose não sai do sangue. E aí o que acontece? O sistema nervoso recebe a informação, tem muita glicose no sangue. E aí o que ele faz? Vai lá no pâncreas e fala, pâncreas, produz mais insulina. Então, normalmente, a pessoa que tem diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, ele, antes do diagnóstico, quando está lá com pré-diabetes, ou mesmo quando ele tem diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, muitas vezes ele está com uma quantidade excessiva de insulina circulando no sangue, apesar da incapacidade dessa insulina em fazer o efeito que a insulina normalmente faz, que é fazer com que a glicose fique lá no fígado e remover a glicose do sangue e trazer ela para dentro do tecido muscular, além de ajudar também na formação de estruturas proteicas, como por exemplo aí fazer a nossa massa muscular aumentar. Então, nessa situação, algumas pessoas com diabetes mellitus tipo 2, um pouco antes do diagnóstico, ela perde peso também, mas outras não. E qual o grande problema que a gente tem disso? A pessoa perde peso e depois tem dificuldade em aumentar o peso, novamente recuperar o peso. Que ela tinha um peso que é saudável, não é ficar acima do peso. Para aqueles que são mais gordinhos, de repente, no diagnóstico perdeu o peso, fica até contente, fala, estou com diabetes, mas pelo menos eu emagreci um pouquinho. Agora, precisa ter um peso que seja compatível aí com a sua saúde, né? Então isso é uma coisa aí bastante importante. Então, para o nosso organismo é tão ruim quando a gente fica acima do peso desejado, como também abaixo do peso desejado. As duas situações extremas não são legais para a gente. Então, o que é importante? Que você tenha um peso adequado com a sua estrutura e que te promova aí saúde. Esse é o mais importante. Existe também outro tipo de diabetes, que é o diabetes tipo LADA, que ele também é um tipo de diabetes autoimune, quer dizer, acontece semelhante ao que acontece lá no diabetes mellitus tipo 1, que é entender que as células beta-pancreáticas são realmente um agente invasor. Só que no diabetes mellitus tipo LADA, a velocidade com que os glóbulos brancos vão destruir as células beta-pancreáticas, ele é diferente do diabetes mellitus tipo 1. Enquanto no diabetes mellitus tipo 1 destrói rapidamente, no diabetes tipo LADA demora um pouco mais. E o diabetes tipo LADA, ele também é autoimune, como o diabetes mellitus tipo 1, mas normalmente ele vai acontecer nas pessoas que têm mais de 30 anos de idade. Então, isso é uma coisa bastante importante aí para a gente poder entender, porque o tratamento depois ele vai ser um pouco diferente, tá? Então, é algo aí para você, né, que tem diabetes, você poder entender aí também o tipo de diabetes que você tem. Agora, o que isso tem a ver com eu não conseguir ganhar peso, né? Isso é uma coisa importante, porque o tratamento da gente que tem diabetes, ele tem aí
uma parte que é extremamente importante, que é o que você está fazendo agora, né, dedicando aí seu tempo para assistir esse vídeo, que é a educação em diabetes. É você poder entender como é que funciona o diabetes, né? Como funciona o tratamento, como é que eu controlo isso para mim. Esse aprendizado ele é muito importante para a gente, porque existem os padrões de referência, que é por onde a gente normalmente começa. Só que depois, para cada um de nós, você vai perceber, poxa, para mim acontece de tal maneira. Para mim, quando eu faço como determinado alimento, eu percebo que aumenta muito mais. Para mim, quando eu faço um pouco mais de exercício, eu tenho um efeito diferente. Então, tudo isso é importante para você. Você poder entender. Isso aí faz parte da educação em diabetes. Só que a educação em diabetes, para você poder entender todas essas alterações, ela se baseia em 3 pilares no tratamento do diabetes. O primeiro é o tratamento medicamentoso, aonde vai entrar aí o tratamento com os antidiabéticos orais, com as insulinas, né, os análogos de insulina humana, aí, com seus diferentes tempos de ação. E essa é a parte do tratamento medicamentoso. E existe a parte do tratamento não medicamentoso, que está relacionado aí à nutrição, quer dizer, o tipo de alimentação que a gente faz. A gente tem que lembrar que a gente come alimento, a gente não come um nutriente. A gente vai comer um determinado alimento e que tem uma quantidade lá de nutriente. Tem talvez um pouco mais de carboidrato, talvez tenha um pouco mais de gordura, talvez tenha um pouco mais de proteína. E é comum a gente consumir um único alimento, que nesse alimento tem lá carboidrato, proteína e gordura, claro, em diferentes concentrações. E de acordo aí com a sua necessidade, você vai dosar o que você vai escolher ali para poder comer. Isso aí é uma coisa extremamente importante. E a outra parte é a parte do exercício físico. O exercício físico é extremamente importante para a gente, não só para controlar a glicemia, mas também para diminuir fatores inflamatórios que muitas vezes vão também ser das situações que vão dificultar você em conseguir recuperar aí o peso que você perdeu. Né? Isso é uma coisa que o exercício, de certa maneira, também ajuda. Fora isso, vai fazer aí a manutenção da sua saúde. Então, são os 3 pilares no tratamento de diabetes. São esses. É importante a gente que tem diabetes entender tudo isso. Agora vamos entender para cada tipo de diabetes o que pode estar acontecendo para você não ganhar peso, né? Não recuperar o seu peso. Uma coisa que é bastante frequente e comum no diabetes mellitus tipo 1, ele normalmente vai aparecer lá em crianças e adolescentes. Então, a criança e o adolescente eles estão em fase de desenvolvimento. O corpo está em crescimento. Vai estar em crescimento da parte dos ossos, da parte relacionada aos órgãos, da própria massa muscular. Né? Então, faz parte do desenvolvimento. Tem essa perda muito agressiva de peso no diagnóstico, sem dúvida alguma. Mas depois, se conseguir, né, durante o tratamento, manter a glicemia maior tempo no alvo, quer dizer, abaixo de 180 mg por decilitro, e não ficar fazendo muito episódio de hipoglicemia, valores menores do que 70 mg por decilitro, se consegue aí ter uma resposta fisiológica muito parecida ao organismo das pessoas que não convivem com diabetes. E isso vai fazer toda a diferença para a gente. Porque dessa maneira, a situação ela é muito parecida. Por exemplo, hoje a gente vê, depois que vieram, né, os análogos de insulina humana, com seus diferentes tempos de ação, quem tem diabetes mellitus tipo 1, fazendo contagem de carboidrato, que é uma coisa dinâmica em relação à quantidade de insulina que você vai usar, quer dizer, comeu mais carboidrato, coloca uma dose maior lá de insulina, comeu menos carboidrato, uma quantidade menor de insulina, você fica muito mais tempo no alvo. E é hoje o que a gente vê muitas vezes acontecer. Crianças, adolescentes, ou mesmo adultos com diabetes mellitus tipo 1, acima do peso. Então, é algo que a gente precisa realmente ficar atento. Por isso a parte da educação em diabetes é tão importante aí pra gente. Agora, acima do peso, que eu falo, né, que tá mais gordinho, né, não é que tá mais fortinho. Se tiver mais fortinho, tá bom, né? Porque quanto maior o nosso volume muscular, sem dúvida alguma, melhora aí a sua saúde e, sem dúvida alguma, a sua qualidade de vida também vai ser melhor. Mas a gente tem aí que entender os pilares do tratamento do diabetes e no diabetes mellitus tipo LADA, como a velocidade de destruição das células beta-pancreáticas ela não é tão rápida, tão agressiva como é no diabetes mellitus tipo 1, muitas vezes o tratamento dessa pessoa com diabetes mellitus tipo LADA, ele inicia somente com a insulina basal. Isso é uma coisa importante, quer dizer, durante um tempo ainda vai conseguir manter assim, e depois vai com o tratamento ele vai seguindo um padrão muito parecido com o do diabetes mellitus tipo 1, a insulina basal com doses lá de insulina de curta duração.
Mas um dos fatores que mais influenciam, né, nessa dificuldade, muitas vezes, da pessoa recuperar o peso que ele perdeu no diagnóstico, independente aí do tipo de diabetes, ele está relacionado a quanto tempo você consegue manter a sua glicemia no alvo. Isso é extremamente importante, porque quanto mais tempo a gente conseguir manter a nossa glicemia menor do que 180 mg por decilitro, vai ter uma relação direta com o seu percentual de hemoglobina glicada. E a gente sabe que a referência para o tratamento de quem tem diabetes é a hemoglobina glicada menor do que 7% de glicação. E isso mostra o quê? Esse percentual da hemoglobina glicada ele tem uma relação direta com a nossa glicemia média nos últimos 3 meses a partir da data que foi feito o exame. Quer dizer, eu fiz o exame hoje, ele vai me mostrar a média da minha glicemia, vai mostrar o percentual de glicação da hemoglobina e a média da glicemia estimada nesse período dos últimos 3 meses. Só que uma situação está diretamente relacionada à outra. Então, se você está com a hemoglobina glicada, está com 8%, 9%, quer dizer que você ficou muito mais tempo com a sua glicemia acima de 180 mg por decilitro do que abaixo de 180 mg por decilitro. Então, por exemplo, 8% de glicação, você vai ter uma hemoglobina, vai ter uma glicemia média estimada em torno de 183 mg por decilitro. Né? Agora, se você está com uma hemoglobina glicada de 7%, tem uma glicemia média estimada em torno de 154 mg por decilitro. Então, a referência que a gente tem no nosso dia a dia convivendo com diabetes, qual é? Como é que eu vou saber se eu estou mais tempo no alvo ou não? É difícil isso. A não ser que você use, por exemplo, o Libre, né, que é o sensor, né, que mostra ali a tendência das nossas glicemias, né, se ela está subindo, está descendo, e ele te dá ali um percentual de tempo que você conseguiu ficar dentro do alvo. E também alguns sistemas de infusão contínua, alguns modelos de bomba de infusão de insulina, eles têm o tempo de indicação ali, quanto tempo você conseguiu ficar no alvo. Mas se você não tem esse recurso, não se preocupa, porque existe uma maneira da gente conseguir ter a referência. A gente sabe que a referência qual é? Sempre abaixo de 180. Tá. E a hemoglobina glicada? Se eu conseguir manter uma média de glicemia em torno de 154 mg por decilitro, eu sei que eu vou estar em torno de 7% de glicação. Então, você pode pegar esse valor como referência para você. Tentar a maior parte do tempo, claro. Quando a gente está iniciando, né, entendendo todo o tratamento, a nossa primeira meta é ficar abaixo de 180 mg por decilitro. Porque, como eu falei, 8% de glicação, o valor médio é 183 mg por decilitro. 7% é 154. Então, se você ficar abaixo de 180, mesmo que fique mais próximo ali de 180, você vai estar com mais ou menos 7,5, 7,7 às vezes de hemoglobina glicada. Mas dá para você ter mais ou menos uma ideia. Então, a ideia qual é de primeiro momento? Ficar abaixo de 180. Conseguiu? Consegui. Beleza, então vamos tentar ficar abaixo de 160. Isso vai ajudar muito a você ter uma hemoglobina glicada menor do que 7% ao longo do tempo. Claro que o tratamento do diabetes, ele responde, a glicemia vai responder diretamente à relação que existe dos pilares do tratamento. Então assim, se eu faço pouquinho exercício, eu vou precisar de muito mais medicamento, e vou ter que controlar muito mais o que eu estou comendo. Mas se eu estou fazendo mais exercício, você vai diminuir o seu medicamento e vai poder talvez até comer um pouquinho mais. Então, um influencia no outro. Isso aí é inevitável, não tem como ser de outra maneira. E claro que quem não respeita isso, certamente tem uma hemoglobina glicada muito acima de 7%. E isso é um dos indicadores que mostram que pode estar influenciando para você que teve perda de peso lá no seu diagnóstico e agora você não consegue ganhar peso, a maior parte das vezes está relacionada a essa situação. Então a primeira coisa que a gente tem que ter pra gente, eu perdi peso, eu preciso ganhar peso, tá bom, o que você vai fazer? Primeiro, ficar com a sua glicemia a maior parte do tempo menor que 180. Se esforça aí. Não estou conseguindo ficar, não está conseguindo, conversa com o seu médico para ajustar a dosagem do seu medicamento, controla melhor sua alimentação e faz mais exercício, porque no tratamento do diabetes, dos pilares no tratamento do diabetes, o exercício físico é o único pilar que é hipoglicemiante naturalmente. O exercício ele faz, a gente se movimenta ali, ele tira a glicose do sangue, independente se você tiver muita glicose ou pouca glicose, ele vai tirar a glicose do sangue, é assim que o exercício faz.
Então é algo que é bastante benéfico para a gente, principalmente nessas situações onde a gente está tentando ajustar ali o que vai comer, o medicamento, e está ficando mais tempo com a glicemia acima de 180. O exercício ajuda e ajuda demais. Então é algo aí para você começar a fazer. Ah, mas não gosto de ir na academia. Não tem problema, para se mexer você não precisa ir na academia. Só você tirar a bunda do sofá e sair caminhando aí, que já vai te ajudar bastante. Pode ter certeza disso, que eu várias vezes, se você me acompanha aí, você sabe que eu faço várias postagens, às vezes com as minhas glicemias dos meus alunos, e eu mostro muito isso aí. Não é todo dia que eu consigo treinar também. E aí o que eu faço? Eu vou lá pelo menos caminhar. E eu mostro para você, ó, quanto tem glicemia no início, quanto tá no final, e vocês veem. Você consegue aí acompanhar de perto qual o resultado que a gente consegue. Então, algo aí bastante importante para você começar a colocar aí na sua prática do dia a dia. Esse é o primeiro passo. E o inverso também, que hoje, a live de hoje é para a gente falar a respeito da dificuldade em ganhar peso. Mas para perder peso é a mesma coisa. Ah, eu quero emagrecer, não consigo, não está dando certo. Não está dando certo primeiro. Primeira pergunta que você tem que responder, eu estou conseguindo manter minha glicemia mais tempo abaixo de 180? Provavelmente não está. Por isso que você não vai conseguir emagrecer também. Então, é verdadeiro para as duas situações, para os dois extremos. Ah, eu quero perder peso. Você precisa ter a glicemia no alvo por mais tempo. Ah, eu quero ganhar peso. Você precisa ter a glicemia no alvo por mais tempo. Isso aí não tem jeito. É assim que vai funcionar. Tá bom? Então, tenha isso com você. Para você conseguir aí resultado, tanto para ganhar peso ou para perder peso, precisa ter a glicemia no alvo por mais tempo. E como é que eu vou saber se a glicemia está no alvo ou não? Não tem outro jeito a não ser monitorando. Quais os recursos que a gente tem para monitorar? Tem os sensores e tem o glicosímetro, né? Então o glicosímetro é bastante funcional para a gente. Você mede a sua glicemia mais vezes e você vai conseguir perceber se você está conseguindo manter mais tempo no alvo ou não. Então, essa é a primeira situação que a gente normalmente tem aí de desafio, para que vai impactar diretamente. Não tem outro jeito. Porque como eu falei para você anteriormente, no tratamento do diabetes, se você está mantendo sua glicemia acima de 180, o que acontece com isso? É um indicador de que tem pouca insulina fazendo efeito. Seja porque você aplicou menos insulina, seja porque o seu corpo não está produzindo a quantidade de insulina adequada, seja porque você comeu demais, não importa. Naquele momento, a insulina, a quantidade de insulina que tem, está sendo ineficiente para manter sua glicemia no alvo. Aí, qual o grande problema disso? O que acontece com o nosso organismo? O corpo vai tentar criar uma maneira de remover essa glicose rápida do sangue. Qual o primeiro recurso que é usado? Os rins começam a filtrar o sangue mais rápido, com o objetivo de expelir mais glicose pela urina. Então, toda vez que a gente está acima de 180 mg por decilitro, e quanto mais distante você estiver de 180, mais vezes você vai ao banheiro para urinar e mais sede você vai sentir. Porque a gente vai estar perdendo líquido e, claro, vai começar a sentir sede porque diminui a quantidade de água no corpo e essa água precisa ser reposta. Então, esse é o indicador, é a primeira coisa que o corpo vai acontecer. Mas o que isso tem a ver com não conseguir ganhar peso? Toda vez que isso acontece, o nosso corpo tendo menos insulina fazendo efeito, lembra que eu falei do fígado, que ele consegue pegar o aminoácido ali e converter em glicose? Esse processo ele fica acelerado. Então, apesar do seu corpo estar tentando corrigir essa situação e tirar aquele excesso de glicose, o próprio corpo, através do fígado, convertendo os aminoácidos e também lá o glicerol, que é uma parte da molécula de gordura, em glicose, vai continuar chegando glicose no sangue. Então precisa da insulina para fazer o fígado parar de fazer isso, ou diminuir bastante essa ação do fígado, e também fazer com que aquela glicose que chegou no fígado dos alimentos que a gente comeu, fique ali e não vá para o sangue. Então olha que situação que a gente vive, né? Olha como impacta em tudo. E como o fígado começa a usar mais aminoácidos, se tiver pouco aminoácido que veio da alimentação, ele vai pegar aminoácido de onde? Do músculo. Isso, claro, vai retroalimentar essa situação de você, eu perdi peso e não consigo ganhar peso. Não consegue, porque não está conseguindo manter a glicemia no alvo. Então você está fazendo com que toda vez que sua glicemia está alta, você não está só sentindo sede e fazendo um monte de xixi. Você está também evitando, você está dificultando a capacidade do seu sistema em pegar os aminoácidos, converter eles em proteína, principalmente em proteínas contráteis lá para o nosso músculo, para poder fazer a manutenção da nossa massa magra. Então,
Esse pode ser o primeiro fator. O segundo fator, toda vez que a gente está com a glicemia muito alta, nós temos a produção de... São estruturas no nosso corpo que são chamadas de citocinas, que são chamadas de inflamatórias. E o que isso quer dizer? Que ela vai inflamar a maior parte dos nossos tecidos. E também inflama lá o tecido muscular. Isso aí dificulta a ação da insulina. Então é uma situação onde, tendo maior... a insulina está com dificuldade em fazer efeito, o que naturalmente vai acontecer? Vai precisar de mais insulina. Só que para gente que tem diabetes, nosso corpo, ou seja, pela destruição das células beta-pancreáticas, ou pela incapacidade do sistema em produzir uma quantidade adequada lá de insulina, que é muitas vezes o que acontece no diabetes tipo 2 por conta da resistência à ação da insulina, não vai conseguir fazer isso. E aí qual é a situação? A gente volta de novo no passo anterior, você acaba ficando mais tempo hiperglicêmico. Então essa situação é uma situação que ela precisa ser muito bem controlada. E uma coisa que é importante é, primeiro passo, mantenha a glicemia no alvo. Por quê? Porque aí a gente também diminui a formação dessas estruturas que normalmente inflamam mais o nosso corpo. E essa inflamação que é crônica que eu falo é que ela começa, ela não chega num grau agudo, onde realmente vai ficar uma situação muito desconfortável para o corpo, mas ela atrapalha o nosso corpo, o trabalho equilibrado do nosso sistema. E aí qual é o grande problema disso? Quanto mais inflamação tiver, mais o corpo libera um hormônio que é chamado de cortisol. Esse hormônio é bastante importante para diminuir os fatores inflamatórios. Só que o cortisol é um hormônio que dificulta a ação da insulina. Então olha que situação complicada. Você não consegue manter sua glicemia lá muito tempo no alvo, aumenta a formação de corpos, né, de citocinas aí que são inflamatórias, e, consequentemente, o corpo produz ainda, vai liberar uma quantidade maior de um hormônio que vai dificultar a ação da insulina. Então você entra num ciclo vicioso, onde você perdeu peso e não vai conseguir ganhar peso mesmo. Seja por não conseguir manter a glicemia no alvo e por ter um excesso de produção aí de componentes no nosso corpo que vão deixar o sangue, a estrutura, de uma maneira geral, mais inflamada. Então, esse momento, você se apoiar nos pilares do tratamento do diabetes é extremamente importante. Importante porque você vai conseguir manter a glicemia mais tempo no alvo. Se eu estou com a glicemia mais tempo no alvo, eu vou ter insulina suficiente para fazer com que a glicose que veio lá da alimentação e que o fígado está produzindo, ele vai ficar armazenada no fígado, não vai ficar saindo do fígado, a não ser que seja necessário, porque diminui no sangue. Vai pegar essa glicose, vai ficar armazenada no nosso tecido muscular e o corpo vai trabalhar de uma maneira adequada, porque vai ter insulina suficiente também para pegar os aminoácidos que estão circulando no corpo e formar lá a estrutura proteica. Então, isso é extremamente importante. Esse é o primeiro passo. Fora esse, o que você vai conseguir também? Diminuir a parte de inflamação do sistema. Se você diminuir a inflamação, tem menos cortisol, que é um hormônio que normalmente dificulta a ação da insulina. Então isso vai só fazer com que você fique mais tempo no alvo, seu corpo consiga trabalhar de uma maneira mais equilibrada e, sem dúvida alguma, você vai conseguir sim recuperar aí o seu peso. Só que aí vem uma outra parte extremamente importante nesse processo todo. Como é que a gente pode acelerar esse processo? Fazendo exercício. Só que aí agora não é caminhar, não é nadar, não é andar, não é qualquer exercício. É um tipo de exercício que é específico para aumentar a sua força, que é chamado de exercício contra resistência. A maior parte das pessoas entendem que trabalho de força eu tenho que fazer em musculação. E aí vem o segundo discurso. Eu não gosto de academia. Mas para você fazer trabalho de força, você não precisa ir exatamente para a academia. Você pode fazer o trabalho de força. O trabalho de força ele se refere a um esforço que você vai fazer contra uma resistência. Quer dizer, alguma coisa vai ter que servir de resistência para você. Um exemplo que é muito fácil a gente fazer é usar como resistência o peso do nosso próprio corpo. Então, se você fizer, por exemplo, flexão de braço, você está usando o peso do seu corpo para você fazer um movimento de fortalecimento da sua musculatura. Se você ficar sentando e levantando em uma cadeira, por exemplo, uma coisa extremamente simples que a gente faz, né, toda hora, mas você pegar e ficar levantando várias vezes ali para fazer exercício, através dessa maneira, você está fazendo exercício de força.
para os seus membros inferiores, para as suas pernas. Então, exercício de fortalecimento muscular, a gente não precisa exatamente ir para a academia. Você pode começar a fazer em casa, com o peso do seu próprio corpo. Ah, mas eu vi que ficou difícil demais porque o meu corpo é muito pesado e eu não tenho força. Adapta o exercício. Tem vários vídeos aí na internet que vão te mostrar como você deixar o exercício mais difícil ou mais fácil, o mesmo exercício. Então, é algo que dá para você fazer. Ou então, contrata um profissional de educação física que conheça os efeitos do exercício no diabetes, principalmente na resposta glicêmica de quem tem diabetes, para poder te ajudar a chegar no seu objetivo. Mas o exercício de fortalecimento, você não precisa exatamente ir para a academia para começar a fazer. Você pode fazer em casa com o peso do próprio corpo. Você pode usar alguns elementos que você tem em casa, como por exemplo, uma mochila, colocar ali uns livros dentro, por exemplo, e vai ficar pesado. Ou não quer pôr livro? Põe lá saco de arroz, põe o que você quiser, feijão, qualquer coisa ali, lata, enlatados ali, joga dentro, que vai ficar pesado. O importante é que você tenha uma resistência, né? Então, dá para você fazer exercício usando aí o que você tem em casa. Muitas vezes as próprias embalagens e produtos de limpeza, se você colocar água ou colocar areia dentro, que seja, usa a sua criatividade aí. Você vai ter vários elementos aí que dá para você trabalhar, dá para você fazer o trabalho de força. Outro recurso que a gente tem, elásticos. Você pode usar elásticos. Existem aí aquelas fitas elásticas, né, que normalmente o pessoal da fisioterapia usa bastante. E também existem umas cordinhas elásticas que tem os pegadores. Essas daí para fazer exercício mesmo. Então, você pode comprar essas cordas elásticas e sem dúvida alguma vai dar para fazer um monte de exercício também de fortalecimento. Então, você pode começar assim. Se você der andamento e de repente, mas não aumentou tudo o que eu queria, aí você precisa ir para um lugar onde você vai ter uma carga mais adequada pelo seu grau de condicionamento físico. Mas você já fez o mais importante. Você já criou o hábito de treinar e fazer o trabalho de força. Sem dúvida alguma, isso vai te ajudar. E aí talvez seja um momento de você repensar a visão aí que você tem em relação a ir para a academia para treinar, tá bom? E também é sempre importante, se você vai para a academia, para algum local, no clube, não importa onde você está indo para treinar, você tem que informar o profissional da educação física que está ali, que é responsável por aquele ambiente, para te orientar. Você tem que informá-lo que você tem diabetes, que tipo de diabetes que você tem, que medicamento que você usa, né, o horário que você está indo fazer exercício, como é que está em relação à sua alimentação, se está mais próximo, está mais distante da alimentação, porque tudo isso influencia na resposta que a gente tem aí com o exercício na glicemia de quem tem diabetes. Porque, como eu falei, é extremamente importante a gente manter nossa glicemia no alvo. Alvo é menor que 180. Como a gente tende a ficar mais tempo hiperglicêmico, você pouco às vezes se preocupa com a hipoglicemia, mas com o exercício o risco de hipoglicemia ele pode vir a aumentar. E é ruim, os extremos são ruins. Tanto a hiperglicemia como a hipoglicemia ela vai te atrapalhar a você chegar aonde você quer. E por que a hipoglicemia atrapalha bastante? Fora a bagunça que ela faz com o nosso corpo, o que é comum acontecer? Eu fiquei com 50 e pouco de glicemia, tá? Aí você comeu alguma coisa e de repente saiu daquela quantidade de 50 e pouco e foi para 200 e alguma coisa. Quer dizer, te tirou do alvo. Isso é ruim. Então, por isso que a gente tem que evitar ao máximo a hipoglicemia, porque geralmente existe esse efeito que é chamado de efeito rebote. E é uma coisa que muitas vezes, por mais que você controle, às vezes é difícil a gente conseguir chegar em um padrão onde você não fique hiperglicêmico depois de fazer hipoglicemia. Por quê? Por uma questão fisiológica. Uma parte da hipoglicemia a gente controla. Eu estou fazendo hipoglicemia, eu vou controlar quanto de carboidrato que eu vou consumir. A quantidade que eu vou consumir, o tipo de carboidrato que eu vou consumir. Isso eu controlo. Mas o que a gente não controla, quanto o nosso fígado conseguiu jogar de glicose no sangue num momento de hipoglicemia. Que isso vai acontecer. Quando a gente faz hipoglicemia, o sistema nervoso manda informação lá para o pâncreas, não para produzir insulina, mas para produzir glucagon, que é um hormônio que vai fazer com que o fígado pegue aquela reserva de glicose que ele fez lá com a ação da insulina e jogue essa reserva de glicose no sangue. Então a gente não controla isso. Quanto de glucagon foi para a circulação e quanto o glucagon conseguiu estimular o fígado para mandar glicose para o sangue. É por isso que é tão frequente você sair de um episódio de hipoglicemia e ir por um de hiperglicemia. Mesmo às vezes consumindo uma pequena quantidade de carboidrato.
porque a gente não consegue dosar o quanto o nosso corpo, o quanto o nosso fígado lançou de glicose no sangue. Então isso é bastante importante. Ao mesmo tempo que a gente faz de tudo para não ficar acima de 180, a gente também tem que fazer de tudo para não ficar abaixo de 70. Então por isso que, e como a gente consegue isso? Eu particularmente não conheço outra maneira a não ser medindo mais vezes a glicemia. Não tem outro jeito. Não dá para a gente saber. Porque a gente tem desconforto com a hiperglicemia nos extremos. Ou você está com a glicemia extremamente alta, e aí você sente sede, vê que está indo lá fazer bastante xixi, ou então você está sentindo tremer, está todo esquisito, aí você vai medir e está fazendo hipoglicemia. Então não dá para a gente ficar esperando essa sinalização. A gente tem que se antecipar. E como a gente se antecipa? Medindo a glicemia capilar. Ou se você tiver o sensor, fica monitorando pelo sensor. Mas isso é importante. Então, eu espero assim, ter trazido para você nessa live D20 informações que sejam importantes para você com relação a, primeiro, a parte do tratamento medicamentoso, o seu tratamento como um todo, tem que fazer sua glicemia ficar abaixo de 180, para diminuir fatores inflamatórios. Agora existe uma outra parte também que é extremamente importante, a sua alimentação. Se você não estiver consumindo uma quantidade adequada de proteínas, sem dúvida alguma você vai ter uma extrema dificuldade em conseguir fazer aumentar sua massa magra, recuperar o seu peso. Você pode até perceber, de repente falar, eu estou aumentando o meu peso, mas está engordando. Isso não é importante para a gente. A gente não quer ficar gordo. A gente quer aumentar nosso peso, aumentando nossa massa magra. E isso sim traz saúde para a gente. Agora, não ganhar o peso ficando gorducho. Isso a gente não quer. Então, perder o peso, está com dificuldade em aumentar o seu peso, recuperar o seu peso, recupere o seu peso da maneira correta, da maneira adequada. Mas para isso que precisa? Um exercício que seja específico e uma alimentação também específica. Muitas vezes, isso numa situação emergencial, é comum, às vezes os próprios nutricionistas, às vezes eles vão aumentar a quantidade de proteína para você. Come um pouco mais de proteína, para diminuir essa questão relacionada ao quanto o fígado vai ficar tirando de aminoácido lá do nosso tecido muscular para produzir glicose. Porque você vai consumir mais proteína, vai ter mais aminoácido no sangue, ele vai atacar menos o fígado, o músculo, né? Então, quer dizer, nessa situação, você consegue aí diminuir, pelo menos estagnar essa questão da perda de massa muscular. Você pode até começar a ganhar um pouquinho de massa muscular, mas o nosso corpo, ele não trabalha à toa. Então, para fazer o nosso sistema trabalhar a nosso favor, precisa fazer o exercício adequado, fazer o exercício de força. Como eu te falei, você pode ir para a academia, pode fazer em casa, aí é uma questão de você usar os recursos que você tem. Mas é importante fazer o trabalho de força. E junto com isso, claro, aumentar a sua ingesta proteica, tá bom? Então, isso aí é importante, né? Aqui no Diabetes Você no Controle, a gente tem a Lívia, né? Que é a parceria que a gente tem com ela aí, que é a nossa nutricionista, e ela, sem dúvida alguma, né, se você precisar, pode entrar em contato com ela aí que ela vai te ajudar nesse sentido. Então, são coisas que a gente precisa entender como a gente vai fazer. Então, entenda o seguinte, primeiro passo para conseguir ganhar peso de novo, manter a glicemia no alvo. Segundo passo, treinar e fazer um exercício que seja específico para ganho de força, exercício de fortalecimento muscular. Terceiro passo, controlar a alimentação, inclusive monitorando a quantidade aí que você consome de proteína. Sem dúvida alguma, se você não tiver o combustível necessário, né, para poder te ajudar e aumentar a sua massa magra, sem dúvida alguma vai ficar muito difícil você recuperar aí o peso que você perdeu quando teve lá o diagnóstico de diabetes, independente aí do tipo de diabetes que você tem, tá bom? Então, eu espero ter te trazido aí informações que sejam úteis para o seu tratamento no diabetes. Tenho certeza que essas informações elas são bastante importantes, mas é o que eu falo, eu acredito que o conhecimento salva. Mas não é o conhecimento de, eu sei e eu não ponho em prática. É o conhecimento que você adquire e você coloca na sua prática do seu dia a dia. Isso é extremamente importante, você tem que colocar o que você conhece no seu dia a dia, para colher os frutos disso. Tá bom? Então, pega essas informações, se você já não vem fazendo, começa a fazer, e se você já vem fazendo, aumenta o que você está fazendo, quer dizer, faz mais exercício de força, continua assim, que não é uma coisa que vai acontecer de um dia para o outro, isso é uma coisa importante para a gente entender.
A gente começa a dar estímulos para o nosso corpo, a gente precisa manter esses estímulos. Não adianta você pegar e fazer exercício. Eu fiz exercício de força, hoje é domingo, né? Eu fiz exercício de força na segunda-feira e depois não fiz mais. Não adianta. Nosso corpo ele precisa receber estímulos. O que você pode fazer? Na segunda eu fiz mais. Na terça eu fiz um pouco menos. Na quarta eu fiz mais de novo. Fiz o máximo que eu conseguia. Na quinta eu fiz um pouco menos. Varia o quanto você faz, mas faz todos os dias. Isso é extremamente importante. Tenha uma alimentação que seja adequada para você poder ganhar mais peso. Peso que eu falo, aumentar a sua massa magra. Tá? E claro, mantenha aí seu controle no alvo. Não tem outra maneira de você recuperar o seu peso se não for mantendo o controle no alvo, fazendo o exercício numa intensidade que seja adequada para você, né? Porque também não adianta fazer, sabe, eu consigo fazer, por exemplo, sei lá, 50 flexões de braço, mas eu estou fazendo só 10. Você vai ter resultado como, né? Então a gente precisa realmente estimular aí o nosso organismo, tá certo? Então, espero ter te ajudado com essas informações. Se você achou que essa informação é importante, não esquece de curtir, de marcar aí o arroba de alguém que você sabe que essa informação é importante, né? Compartilhar isso com essa pessoa. Se você está vendo aí a gravação, né, dessa live pelo YouTube, você curte. Se você não é assinante do nosso canal, assina, aciona o sininho para você receber os nossos conteúdos, né? Toda vez que a gente publica aí. E lembre-se que o conhecimento salva e que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!